Bom dia pro Padre Adalton. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marquinhos, bom dia, amigos da Raízes. É uma alegria estarmos aqui. Mais uma segunda, a última de novembro. 25 já? Semana que vem já é 2 de dezembro. Dezembraço aí, todo mundo já conhece o mês de dezembro, a característica dele, né? Que é... Você não sabe se começou, se tá no meio, se já acabou. E é complicado, porque... Você já tem dia 2, 9, 16, depois já é semana do Natal. Aí acabou o mês, né? Porque exato, 16 Natal. É 23 e 30. Natal, Ano Novo. 24 já foi pro Beleléu. Já estamos aí cantando Jingle Bell pra todo mundo, né? E aí, o que vamos abordar hoje, Padre Adalton? Bom, eu acho que diante das realidades que a gente está vivendo no nosso país, na nossa cidade, no mundo, né? Eu parei um pouquinho para pensar essa semana. Uma das maiores preocupações da filosofia sempre foi descrever o que é a verdade. Né? E como que a gente classifica a verdade? Ao longo da história a gente tem muitas maneiras onde prevalece um pensamento ou outro sobre a realidade, sobre a verdade. Para você ter uma noção, no início da filosofia, quando ela começa a falar sobre princípio, fundamento de verdade, a primeira definição de verdade é aquela que teria argumentos convincentes. Então se tornava reconhecimento da verdade, num primeiro momento, aquilo que a sociedade entendesse e que fosse convincente. Então, mais ou menos, a verdade estaria associada à credibilidade de quem propõe a ideia e de quem a defende com argumentos que sejam capazes de calar o outro. Então você não precisava ter nada de concreto, básico. Se você parte de uma autoridade que diz verdade é isso, isso é verdadeiro, você aceitava, ou então, para descaracterizar essa verdade, você precisava de alguém que tivesse muitos argumentos contrários a isso, que convencesse e fizesse com que aquilo ficasse em segundo plano. Em seguida, quando a gente vem com Aristóteles já coloca que a verdade estaria associada à lógica do pensamento. Então, verdadeiro seria aquilo que não contradiz a uma realidade já conhecida como universal, a um princípio, a um fundamento universal, que depois São Tomás de Aquino vai tomar isso como fundamento e vai viver durante toda a Idade Média com esse sentido. Então, verdade o que é? É aquilo que não contradiz princípios e fundamentos universais. Aquilo que é visível, claro, para todo mundo, então não depende do argumento de quem fala ou deixa de falar. Quando entra o modelo científico, aí verdade já passa a ser aquilo que pode ser provado pela ciência. Então a ciência faz o estudo, reconhece a realidade e vai dizer isso é verdadeiro por quê? Está aqui a prova, está aqui a comprovação científica e é isso que nós vamos ter na nossa realidade. E não uma nova verdade que surgiu não uma nova verdade. É baseado na narrativa, né? Aí é que vem a questão, né? Então daí você tem todo esse fundamento de que verdadeiro é aquilo que a ciência prova. Então ela vai dizer que a verdade, ela sempre pode ser ultrapassada quando uma nova descoberta é feita, quando um novo argumento é elaborado e provado cientificamente. Só que daí vem o período moderno que vai colocar de novo uma série de questões para falar sobre a verdade, e uma das perspectivas é aquilo que a fenomenologia vai dizer, que vai dizer, olha, a verdade depende um pouco do ponto de vista de quem está afirmando. Porque eu posso olhar o mesmo fato, o mesmo acontecimento de um lado ou de outro. Então, aquilo que defende a verdade ou a minha verdade é o meu ponto de vista a partir do que eu interpreto. Então, eu tenho aqui um fato X, eu estou olhando do lado de cada bancada, você está olhando aí do outro lado da bancada. Então, nós estamos vendo o mesmo X a partir de dois pontos de vista diferentes. Então eu posso dizer, olha, ele é isso, 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 você dizer, não, mas tem essa luz que muda isso, muda aquilo. Por quê? Porque você tem essa questão de uma visão fenomenológica. E recentemente
você tem algumas teorias com Karl Popper e tudo mais que vão dizer que para ser verdade, ela não pode ser contradita de forma alguma. Então a verdade, ela se mantém verdade na medida em que vai continuando, né, a sua afirmação de maneira clara. E vem a perspectiva hoje paradigmática, que vai dizer que a verdade é formada por um conjunto de elementos que sustentam aquela ideia e que quando você derruba a verdade, você não derruba a sua verdade, você derruba o conjunto de instrumentos e argumentos que aí estão. Então isso tudo leva a dizer que a verdade é relativa no mundo que nós vivemos. Agora o interessante é quando a gente olha dentro da perspectiva, por exemplo, do Brasil, né? Todo mundo critica quando você tem essa questão dos chamados negacionistas, que são aqueles que negam algumas evidências e, portanto, negam algumas verdades científicas ou coisas desse tipo. Só que quando você olha, esses mesmos que criticam os negacionistas da ciência são os que negam fatos concretos para dizer que aquilo não foi verdade. Né? Então você pega no setor político, eu tenho aqui um arcabouço de provas, um conjunto de provas que são contextuais, são provas reais, tanto que os condenados devolvem, fazem isso, fazem aquilo, só que eu estou dizendo, olha, mas não é bem assim, isso não foi verdade. Para a ciência, eu digo que precisa ter prova e quem nega as evidências e provas científicas, ele foge da verdade. Agora, para outros, não, eu tenho todas as provas, mas a prova não vale nada porque ela não foi feita de acordo com o que eu penso. Então eu cancelo. Só que depois eu uso os mesmos métodos para compor uma nova verdade para poder agir de acordo com o que eu penso. É o que nós estamos vendo hoje no país. Então, o método para obter a verdade aqui não vale, só que como agora eu quero este lado sendo colocado como culpado, então agora vale a mesma metodologia, o mesmo jeito, e eu mesmo que disse que isso não valeu, porque é contraditório, eu não estou defendendo nada nem ninguém, eu acho que tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser demonstrado, tudo tem que ser visto. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo o auge dessa relativização da verdade. E quando a gente vê esse auge da relativização da verdade, a gente vê que quem tem o poder faz o que quer, do jeito que quer, e manipula da forma que quer para que a sua postura seja tida como verdade. Então eu transito naturalmente em dizer, bom, eu que condeno toda a questão do negacionismo científico, posso negar provas científicas de uma verdade, mas posso elaborar outras provas não científicas, porque até agora não tem nenhuma evidência, dizendo que isso é verdade. É contraditório. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque as posturas de verdade que estão por aí, elas estão muito manipuladas, de um lado e de outro, elas estão muito voltadas apenas e tão somente para que você possa reconhecer o interesse econômico e financeiro e não estar verdadeiramente levado a conhecer o que é verdade, quais são os fatos concretos, qual é a realidade concreta, e aí a gente entra. Se eu não sei afirmar um princípio de verdade, automaticamente eu nego toda a base de uma justiça que seja montada a partir da legalidade. Então, quando eu olho para as regras de processos penais e tudo mais, eu vou percebendo que muitas coisas vão ocorrendo de maneira assim muito complicadas, né? Porque de repente eu sou promotor, eu sou vítima e eu sou juiz de uma mesma causa. Isso é complicado. E toda ação gera uma reação, né, Paty? Só para você ter uma noção, a partir do momento da implantação da democracia no país, o sistema judiciário, ele era considerado um dos mais confiáveis. E hoje é um dos que menos, confiança passa. Exatamente. Então, tá aí, né? Durante todos esses anos,
as atuações do sistema judiciário brasileiro acabou gerando descrédito muito grande. Descrédito, né? A última pesquisa sobre confiabilidade aponta que menos de 15% da população entende que o sistema jurídico brasileiro é confiável. Ou seja, a balança, né, que é o símbolo do tá bem desregulada. Tá bem pendendo para um lado só. Isso é complicado, né? É complicado. Padre, só um minutinho, padre, só interrompê-lo, que Ademir Moreira tá me chamando aqui. Vamos ver se ele já está pronto aqui para passar uma informação para gente na ocorrência policial. Vamos aproveitar aqui. Primeira página. E as ocorrências policiais com Ademir Moreira. Bom dia para você que está acompanhando a Primeira Página. A Polícia Militar ontem, por volta das 15 horas e 14 minutos, foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio seguido de tentativa de suicídio no bairro Santo Antônio, em Capivari. Chegando no local, foi informada pelo marido que a esposa tinha tirado a vida do filho e tentado tirar a sua própria vida. Entrando na residência, a polícia deparou com o jovem estendido no sofá, com um corte profundo no pescoço, já em óbito. E a mulher estava na cozinha com 2 perfurações profundas no abdômen, também em estado gravíssimo. O resgate de Capivari foi acionado e ela foi conduzida ao hospital e ainda continua internada. E os fatos estão sendo investigados. Ademir Moreira, ao vivo da Delegacia de Polícia de Capivari, com apoio da padaria Pão Nosso, pão mais quentinho da cidade, JD Gelo, para Raízes FM. Você acabou de ouvir as ocorrências policiais. Oferecimento. Igual a padaria Pão Nosso não tem. Sempre preocupada com a qualidade dos produtos e o excelente atendimento aos clientes. Sabor especial para toda a família. Grande variedade em pães quentinhos toda hora. Biscoitos, bolos, pudim, salgados com qualidade que você quer e ótimos preços. E para acompanhar o churrasco ou a festa, tem JD Gelo. Padaria Pão Nosso é JD Gelo. As marcas mais solicitadas. Encomendas, ligue 3491-1994. Rua Franklina de Almeida Barros, 152. Primeira Página. A notícia em primeira mão, aqui na Raízes FM. Padre Adalton, obrigado pela permissão aí de trazer essa informação que, infelizmente, nós tivemos aí nesse domingo, nessa situação. Coisa que em Capivari, uma cidade considerada até então pacata, né? Não se ouvia notícias como essa, né, padre? É muito triste, né? Eu acho que aí é claro que tem alguém com uma perturbação mental muito grande para ter feito um gesto desse, né? E é muito curioso. Agora tem que averiguar um pouco quais são os motivos. Nada justifica, nada justifica uma atitude dessa. Mas tem que entender um pouco onde está o problema e dar o tratamento devido, né? Quer dizer, a pessoa está internada, que Deus ajude que recupere e possa se elucidar o fato. Quer dizer, é caso de recuperação mental, o que tem que fazer, um acompanhamento. Agora, estranho que eu vejo isso, acho que serve de lição para todo mundo, viu, Marquinhos? Porque o grande problema que a gente tem é que às vezes nós vamos relativizando os sinais que as pessoas vão dando de que elas não estão bem. Uma pessoa, para chegar nesse ponto, ela já deve ter mostrado sinais anteriores de desequilíbrio, a depressão já está mostrando que ela estava com algum problema, etc. E a gente vai deixando, e chega num ponto desse que a pessoa perde a noção de si mesma. Então, se você em casa tem algum problema, se você pessoalmente sente, olha, eu não tô bem, eu tô meio desequilibrado, eu tô sentindo... Ou alguém da família. Eu tô sentindo que tem alguma coisa que não tá bem, eu preciso, com urgência, fazer esse trabalho de recuperação. Porque esse trabalho de recuperação é muito sério, porque senão essas consequências são normais. Quer dizer, é triste para a cidade, é difícil da gente ver, né? É uma família que está ali. O jovem tem 20 e poucos anos? Acredito que sim. Só estão levantando aí as informações, né? Informações, porque é um caso recente que aconteceu. E eu acho que isso tudo é muito complicado, porque de repente a gente não tem nenhuma noção de como e onde a gente vai poder
identificar isso, ou de que maneira vai identificar isso para poder viver a tranquilidade desse momento. Então acho que é olhar com carinho, perceber com carinho tudo isso e ter a coragem de estar fazendo esse processo, né? E se você em casa vê alguma coisa, perceber alguma coisa, com qualquer um de casa, olha, ele está desequilibrado, está perdendo a noção das coisas, porque isso aí ninguém esconde. Isso não é um fato que, deu vontade, eu acordo hoje, faço e acabou. Eu já estou dando sinais anteriores, né? Então, nesses sinais anteriores, quando você percebe que qualquer um, até você mesmo, se sente assim, procure ajuda profissional, procure um médico, vamos tentar tratar isso, porque a gente não sabe a hora que dá a crise aguda nessas questões de personalidade, de identidade mental. O estupim, né? É o estupim da coisa. Qualquer coisa pode ser motivo para isso. De repente eu acordei cedo, pisei no chão, estava muito gelado, já é motivo de eu me sentir contrariado e fazer qualquer coisa. Por quê? Porque mentalmente eu não estou bem. Mas esse mentalmente não estar bem é algo que você já vai dando sinais antes. Então, ficar atento, eu acho que é um alarme que acende para todos nós, que é preciso cuidar da saúde mental, é preciso perceber as exigências dessa saúde mental para trabalhar bem e com tranquilidade a vida da gente. Infelizmente, é um fato trágico, nossas condolências para os familiares, para os amigos, é uma tristeza muito grande, mas se mostra claramente que é um desequilíbrio muito sério da pessoa que cometeu esse ato.